Esse é o quadro da maioria dos cristãos atuais. Cristãos que no seu primeiro amor venciam. Cristãos que no seu primeiro amor cresciam na graça, no conhecimento, a imagem de Cristo. Cristãos que no primeiro momento, pela sua fé, obediência e submissão na palavra, e a graça de Deus manifestava, venciam as crises conjugais, as crises financeiras, os problemas no corpo, as enfermidades, enfim, a vida cotidiana, que tem que ser vivida pela graça. Pessoas destemidas, ousadas, famintas, corajosas, poderosas, que não mediam forças para os obstáculos que vinham à frente, superavam todos, derrubavam todos os gigantes, e agora se veem paradas, passivas, quietas, e não estão conseguindo lidar com coisas mínimas. Essa mensagem é para você. O que ocorreu? Por que Israel perdeu uma batalha menor? Por que Israel ficou estagnada? Por que Israel não venceu uma batalha aparentemente muito menor, a cidade de Ai? E por que você não está conseguindo mais sair do lugar? Por que você estacionou na fé? Por que você não cresce mais na graça, no conhecimento, no caráter de Cristo? Não vence qualquer que seja mínimo o obstáculo. Mas vamos ver por quê. Josué pôs o rosto em terra e começou a clamar. Ele começou a chorar. O que está acontecendo? A mesma pergunta que você faz, a mesma dúvida que você tem: por que eu estou perdendo? Por que a minha vida está esse lixo? Por que eu sou uma pessoa atrofiada, miserável? Por quê? Por que eu não concebo o progresso na minha vida? Por que eu perdi algo que eu já ganhei muito maior? Josué fez isso. Quando ele clama, Deus responde a ele. Veja só, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrada assim sobre o teu rosto? Sabe por que vocês perderam? Versículo 11. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram, grave essa palavra, do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Sabe por que você não conseguiu mais triunfar sobre um oponente aparentemente menor? Por que, Senhor? Porque Israel tomou do anátema. Porque tem anátema no meio de vós. Porque vocês estão carregando entre vocês o anátema. E o anátema é a causa de Israel perder. O anátema é a causa da derrota de Israel. O anátema. O que quer dizer a palavra anátema? Quer dizer maldição, amaldiçoado. Significa que Deus diz: Israel perdeu porque está sob maldição. Israel perdeu porque está amaldiçoada. Foi por isso. E o que é o anátema? Um dos israelitas, quando destruíram Jericó, os despojos de Jericó, a capa, uma prata, ele tomou para ele, escondeu na bolsa e levou rumo a Canaã, quebrando assim a palavra de Deus que disse: vai a Jericó e destrói tudo e põe fogo em tudo, e de nada dela tomais, a não ser algo para a casa do Senhor. O que Acã fez? Desobedeceu, porque tudo que estava ali em Jericó era maldito, era dos cananeus, e não podia ser levado no meio dos israelitas.
Mas Acã desobedece, achou bonito, foi tentado, pegou uma capa, pegou prata, pegou os utensílios que ele achou bonito, escondeu, levou para ele. Então, enquanto Israel andava, lutava, caminhava, aqueles objetos estavam escondidos entre o povo, e aquele objeto era uma desobediência, era uma maldição para Israel. Então Deus vem e disse: vocês perderam a batalha, porque há uma maldição sobre vocês, há o anátema sobre vocês, há um negócio escondido entre o meu povo que traz maldição, o anátema. E por causa dessa maldição, você não está mais obtendo vitória. O que é o anátema na prática? Agora vamos lá. Aquela revista pornográfica que você ainda esconde, aquela que está escondida naquela gaveta, naquele lugar, naquele colchão, é o anátema. Por causa disso você não está prosperando. Há dois tipos de anátema: o externo e o interno. Porque no versículo 21 diz assim: tem parte na minha tenda e a prata está debaixo. Um está exposto, o outro está escondido. Primeiro para o externo, é aquele CD, aquele DVD imoral que você ainda coloca. É aquele site pornô que você visita e que ninguém sabe, e você não entende por que eu não consigo mais vitória sobre certos inimigos. É um anátema. Esse hábito. Sabe o que é o anátema? É esse olerite que você falsificou para aprovar o financiamento, que cristão não pode fazer, e você adquiriu esse bem através da fraude desse papel. Isso é um anátema. É esse objeto roubado que você comprou e a sua consciência sabe que foi roubado. É um anátema. É um objeto que você adquiriu, que veio de uma forma estranha, esquisita, e a tua consciência disse: isso está ilegal. E você adquiriu esse objeto com a sua consciência dizendo que era ilegal. Anátema na tua casa, anátema na tua vida. É aquela fraude nos seus papéis para ter uma aposentadoria maior do que você merece. E tem um monte de cristão que faz isso. Anátema é um dinheiro maldito que jamais trará paz para você. Fraude de papéis, anátema. É o cigarro que você fuma escondido. É o vício, o álcool que de vez em quando ainda te domina. Anátema, maldição, e por causa dele você não prospera, você não triunfa, você não cresce. É um anátema. Anátema é aquele contato no seu celular, aquele contato no seu celular que te faz pecar, que você ainda não deletou e mantém ele lá. Anátema. Anátema é o contato e o relacionamento ilícito que você está tendo e você não entende porque que não está acontecendo. Anátema são as carícias que você está fazendo na sua mulher se você não é casado há algum tempo. Agora está respondido por que não tem progresso. Anátema é o costume, é o perfil de imoralidade que você traçou como padrão para o seu relacionamento solteiro, que é imoral, e que está trazendo, e está emperrando a sua vida, você não sabe o que é. Anátema. Anátema é essa mão que corre, esse olho que está vendo a nudez. Anátema é o nível de prazer que você está sentindo com a sua namorada, e que está sendo constante. Anátema. E isso está cheio na igreja. Anátema é aquele que você deve e não paga, e a sua consciência fala:
paga. E você olha para a cara dele como se nada tivesse acontecido. Se a sua consciência falou e você não paga, você tem dentro do seu coração que tem uma dívida e você a ignora. Por isso que não prospera. É um anátema. Anátema é o nome sujo, protestado, dívidas, que não é acidente, mas que é padrão de muitos cristãos. Inadimplência, nome protestado, nome no SPC, dívida, calote, e por causa disso teu casamento, a tua vida está toda destruída. Sabe por quê? O anátema está aí com você. Externo, são as coisas externas. Agora vamos para o interno. O que é o anátema interno? Esse sentimento que você está nutrindo por outra pessoa, sabendo que você é casada ou casado. Está nutrindo, está fazendo um paralelo entre o seu esposo e a outra pessoa, e você está nutrindo e fantasiando esse sentimento, e isso é adultério, anátema. Ou você que está nutrindo por outra pessoa, homem, sendo você casado, anátema. Está lá, você está nutrindo, eu não estou dizendo de tentação, eu estou dizendo aquilo que você nutre, alimenta, e caminha como se fosse normal, ora, jejua, busca a Deus, e nada ocorre, porque o anátema da cobiça está no teu coração. Anátema. Sabe o que é o anátema? Interno. Falta de perdão. Pessoas que você não perdoa, que você estabeleceu no seu coração, eu não perdoo. E a Bíblia diz que se eu não perdoo o meu inimigo, Deus não perdoa as minhas ofensas. E a falta de perdão, o rancor e o ressentimento que eu carrego, é um anátema, e por causa daquele sentimento ruim, eu não prospero. Anátema é uma barreira que você tem com a pessoa. Você tem uma barreira com essa pessoa e você carrega, você não gosta, resiste, rejeita essa pessoa, consciente ou inconscientemente, você não gosta. E aquela barreira, aquela rejeição está sendo uma maldição para a tua vida. Agora é interno o anátema. E você está se perguntando, como? A Bíblia diz aqui, quando Josué orou, o que está acontecendo? Josué não viu o anátema. Aí Deus teve que falar para ele. Como que Josué pode não ver algo que entrou na sua nação? Sabe por quê? Que muitas vezes o anátema se instala sutilmente, sorrateiramente somos dominados por sentimento, por propostas iníquas, por uma vida desonesta, por hábitos, e ele se instala e penetra sorrateiramente, e passamos a conviver com aquele padrão de vida externa ou interno, que é maldito para a nossa vida. Anátema. O que você tem que fazer? Está claro e explícito o versículo. Tira o anátema, destrói o anátema, para com o anátema. Ele está ensinando, muda de vida. E o contrário é a mesma coisa. Se você insistir com esse relacionamento, a maldição estará sobre você. Se você insistir com essa sujeira financeira, com esse dinheiro ilícito, a maldição estará sobre você. Se você insistir em não perdoar as pessoas, e essa é exatamente que está vindo no teu coração, a maldição continuará sobre você. Se você insistir, meu irmão, em viver do jeito que está, eu não vou atrás, eu não estou nem aí, eu vou deixar, você vai continuar como Israel, em derrota e paralisado.
não poderei suster-vos, até que tireis o anátema no meio de vós.